que é o metaverso? Falando de uma forma bem prática e bem direta. A definição que eu mais gosto de metaverso, citando diversas outras definições que existem, mas aquela que eu acredito que é a mais adequada, é o nome dado para esse ambiente virtual compartilhado e coletivo que replica a realidade. Quando a gente fala replica a realidade, a gente está falando da realidade que todos nós já vivemos e todos nós já conhecemos. Então, tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia é uma maneira de nós fazermos tudo isso de uma forma complementar nesse novo universo virtual, nesse novo entre aspas, porque não é uma novidade, mas nesse ambiente virtual. Basicamente, ele é um local onde a gente pode realizar essas atividades que a gente já faz aqui, trabalhar, estudar, se divertir, aprender, e só que tudo isso com muito mais recursos tecnológicos que vão tornando essa interação virtual muito mais rica, imersiva e principalmente mais intensa. Eu costumo dizer que se você for analisar, por exemplo, outros movimentos que já aconteceram na sociedade, vamos pegar como exemplo a evolução dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação. Antigamente a gente lia jornal, você tinha aquela troca, você pegava, comprava um pedaço de papel e ficava lendo ali aquelas informações. E depois você poderia conversar com alguém, compartilhar sobre aquelas notícias que você leu. Isso tudo foi evoluindo, aí veio o rádio, você começou a trabalhar com outro sentido, você começava a ouvir as notícias e podia desempenhar algumas tarefas enquanto você ouvia. Veio televisão, você trabalhava mais um sentido, você tinha audição, você tinha visão, você começava ali a ter um outro tipo de interação com aquilo. E aí veio a internet com uma série de recursos que, como hoje em dia, nós utilizamos. Na pandemia, isso tudo foi mais impulsionado ainda, e a maneira como a gente fazia diversas coisas cotidianas, essas maneiras foram se transformando. Hoje em dia, fazer reuniões, por exemplo, online, é uma grande realidade para, vou dizer, a maioria, para não dizer a totalidade das pessoas que está aqui. Então essas evoluções, elas vão acontecendo e muitas vezes a gente nem vai percebendo, mas a gente vai implementando esses novos hábitos na nossa vida, na nossa rotina. O metaverso nada mais é do que mais uma camada nessa evolução. É um ambiente onde a gente consegue ter muito mais possibilidades e interações para fazer as coisas que a gente já faz hoje em dia. Trabalhar, estudar, encontrar com amigos, se divertir, interagir de uma forma geral. Só que com toda a tecnologia existente e avançando a passos largos, hoje a gente já tem diversos recursos tecnológicos que vão deixando essas experiências cada vez mais dinâmicas e cada vez mais interativas. Hoje em dia nós temos óculos de realidade virtual, manoplas, nós temos joysticks, nós temos diversos wearables, tecnologias vestíveis, onde a gente consegue interagir de uma forma muito maior e muito mais precisa nesse universo. E a tendência é que isso continue se evoluindo, continue avançando. Muita gente acha que metaverso é uma novidade, mas ele não é nenhuma novidade. Ele ganhou uma especial popularidade depois que no ano passado o Mark Zuckerberg anunciou que trocou o nome da empresa Facebook para Meta, justamente por acreditar que o metaverso é o futuro de todas essas nossas interações e ele está preparando a empresa para poder ser realmente uma empresa que vai atuar nesse metaverso de uma forma muito mais completa. Então isso tudo acabou gerando uma popularidade para esse tema, mas a grande realidade é que o metaverso ele já existe. O termo metaverso, na verdade, ele foi cunhado, se não me falha a memória, em 1992. Mas a gente já teve outras experiências em metaverso. Quem é mais antigo da internet aqui como eu deve lembrar, por exemplo, do Second Life, que já foi um metaverso, que já foi uma tentativa, digamos assim. Tentativa não, porque existe ainda até hoje, mas a gente já teve iniciativas como essa e agora vem com um novo fôlego, com um novo gás, o que só comprova que o caminho realmente é viável e que muita gente está seguindo nele, nessa direção. E existem diversos metaversos. Hoje em dia, a gente fala de metaverso como se fosse um único ambiente, uma única coisa, mas a verdade é que você tem diversas plataformas que já trabalham com essa experiência toda imersiva, e a gente pode escolher ali em qual universo desses que a gente vai atuar, a gente pode estar em um desses universos ou mais desses universos. Existem alguns que são mais populares, como Decentraland, Axie Infinity, Sandbox, existem alguns que são mais populares, mas que, no geral, existem diversas plataformas. Existe, inclusive, uma expectativa, há quem diga, que todas essas plataformas vão acabar convergindo para uma grande plataforma, onde vai ser uma coisa um pouco mais abrangente, mas
vamos vendo como que a história se comporta, vamos ver como que a tecnologia